A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Irmãos, nós vamos falar de uma coisa bastante recorrente na igreja e fora da igreja também. Vamos falar sobre o azeite e o Espírito Santo. É necessário o azeite nesses tempos ou não? Vamos descobrir. Vamos começar em Êxodo 30, 22. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: toma para ti das principais especiarias, das mais puras, mirra, canela, cálamo e cássia. E disto farás azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Vamos para o versículo 30. Também ungirás a Arão e seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Irmão, não é sacerdote, não, é sacerdócio. É a doutrina daquela época, do tempo de Israel. O azeite ele era usado no tempo de Israel, no tempo dos sacerdotes. É doutrina. Isso durou 1400 anos, do Sinai até Cristo. 32. Não se ungirá com ele a carne do homem. Está falando de ungir Arão e os seus filhos, porque era sacerdote. Está falando do homem comum. Não se ungirá com ele a carne do homem. O azeite não é para ungir qualquer um. Nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. Era para o povo de Israel. Nós temos que entender, amados, é que nós temos 3 tempos. Nós temos o tempo dos patriarcas, que é esse aqui, né? Dos reis. Temos o tempo de Cristo, né? Que começou 1400 anos depois dessa ordem aqui. É dividido em tempos, né? Então, não há a necessidade de carregar o azeitinho aqui nesse tempo, porque se vocês observarem no Novo Testamento, Jesus não ensinou ninguém a usar azeite. Mas vamos ainda no Velho Testamento, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, versículo 1 e o 6. Samuel unge Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Irmão, observa aqui que aqui já Deus ungia a pessoa antes do azeite. O azeite era apenas símbolo, era simbólico. Ungia-se com azeite, mas o poder vinha do Senhor. Porventura não te ungiu quem? Saul, o Senhor por capitão. O Senhor quem? Está falando de quem? De Deus. Versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ia se apoderar de Saul. Então vamos aqui, olha aqui mais alguma coisa do 10:1. O azeite, símbolo do Espírito Santo, era usado para ungir os sacerdotes, profetas, reis em Israel, tempo de Israel, tempo do povo de Israel. Também era usado para santificar os utensílios da casa do Senhor. Então era para ungir as autoridades de Israel e os utensílios da casa do Senhor. 10:6. Tornar-te-ás um outro homem. É isso que acontece quando o Espírito de Deus se apossa de alguém. Torna-se outro homem, outra pessoa. Tudo se faz novo. O seu caráter muda, bem como sua maneira de ser, pensar, agir. Então, o Espírito Santo causa uma mudança no Senhor. Não é o azeite, é o Espírito Santo. Quando você for orar com alguém, irmão, não precisa você pegar o azeite e passar na testa dele, não. Porque o azeite só vai causar um peso nos bolsos do seu paletó e
na bolsa da irmã. Nada mais do que isso. O azeite, no primeiro banho que ele toma, o azeite sai. Não há necessário. Tá? Então vamos para Hebreus 7:12. O tempo de Jesus agora. Falamos do tempo dos patriarcas. No tempo de Israel. Vamos para Hebreus. No Novo Testamento. Hebreus 7:12. Hebreus 7:12 diz assim: mudando-se a lei, necessariamente muda-se também o sacerdócio. Não é o sacerdote, é o sacerdócio. É a doutrina. Nós estamos hoje na doutrina de Cristo. Hebreus 10, Hebreus 9, versículo 10. Tem mais um recado aqui. Hebreus 9, versículo 10. 7. No versículo 10. Consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções. Irmão, comida era o que era oferecida naquele tempo, né? Nos templos ali, nos altares, não precisa disso. Isso foi terminado. Abluções eram líquidos, incluindo o azeite, e justificação da carne, imposta até o tempo de correção. Até o tempo de correção. Qual é o tempo de correção? O tempo da mudança da lei. O tempo que muda o sacerdócio. Porque hoje nós temos um único sacerdote, que está sentado à direita do Pai, Jesus. Esse é o único e eterno sacerdote. Não há mais mudança. Porque os antigos morriam. Colocava outro. Jesus não. Ele veio, morreu, ressuscitou e está vivo ao lado do Pai. E é eterno. Vamos para Mateus 3. Mateus 3. O Espírito de Deus chega aqui na terra. Então não tem mais a questão de passar azeite. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mateus 3. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus tinha prazer no filho dele, de enviar o Espírito dele para o filho dele. Daí para frente, Jesus tem o poder de Deus. O Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus. É importante salientar que o Filho do Altíssimo veio a este mundo como homem. Ele nasceu de Maria como homem, e não como Deus, não como Espírito. Portanto, para realizar as obras do Pai, e sobretudo para vencer as perseguições, a dor, sofrimento e pecado, ele precisava estar revestido do poder do Espírito Santo. Hoje nós temos o poder do Espírito Santo. Não é carregar azeite. Mateus 8. Ainda em Mateus, versículo 8. Mateus 8. 2, 3. Irmão, aqui nós temos a cura. Não usa azeite. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Irmãos, ele não usou azeite, apenas a palavra. E o Espírito Santo fez a cura, né? Vamos para Lucas. Lucas. Então, o milagre feito aqui na terra, nenhum deles foi usado azeite. Lucas 9. Lucas 9, versículo 1. A missão dos 12 apóstolos. Será que quando Jesus mandou
os 12 apóstolos e fazer o trabalho que ele deixou para eles fazer, ele recomendou que ele levasse um jarro de azeite. Vamos descobrir aqui. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. 3. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Irmãos, a roupa dele nem bolso tinha. Não era para levar nada. Então, não havia necessidade de carregar um jarro de azeite. Curar os enfermos. O Senhor Jesus não ordenou que os seus discípulos orassem pelos enfermos, mas que determinasse a cura em seu nome. Era a ordem. E essa ordem nós temos hoje também, se estivermos revestidos do Espírito Santo. Não é fazer uma oração prolongada, é chegar e falar: sai, e o demônio sai, está curado e seja curado na hora. E Jesus deixou escrito, e ele é a verdade em seu nome. É claro que para exercer tal feito é preciso usar o poder e a autoridade que ele concedeu, porque ele deu a autoridade aqui, ó. Convocando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder. Ele deu autoridade e poder. Não deu o jarrinho de azeite. Vamos outro. Vamos Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, primeiro versículo também. A missão dos 70. Agora não é mais 12, é 70. E mandou de 2 em 2, isso atingiria 35 cidades, né? 2 em 2, 70, 35 cidades. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir, aonde havia necessidade da palavra de Deus chegar, das bênçãos de Deus chegar até aquele lugar. Versículo 3: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Pessoas humildes, pessoas incultas, mas com a autoridade de Jesus. E os lobos eram os moradores de cada região. Não leveis bolsas, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz esteja nessa casa. A ordem que Jesus deixou. Não cumprimentar ninguém com a mim, mas na casa, a paz seja nesta casa. Versículo 9: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A palavra de Deus. Jesus estava aqui na terra nesse tempo ainda. O reino de Deus estava ali. A palavra e o próprio Jesus. A missão dos 70 discípulos. O número 70 nas escrituras é bastante significativo. 70 era a quantidade de pessoas da família de Jacó quando entrou no Egito. Gênesis 46, 27. 70 foi o número de anciões escolhidos para ajudar Moisés no deserto. Números 11, 16. 70 foram os anos do cativeiro na Babilônia. Jeremias 25, 11. 70 era o número dos membros do Sinédrio judaico no ano 70 da era cristã. Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. 70 foi o número dos discípulos escolhidos pelo Senhor Jesus para levarem a sua palavra. E as palavras de Jesus ainda é levada a todos os lugares por nós. Atos 2. Vamos para Atos agora. Atos 2, 1 e o 4. Atos 2. Versículo 1.
Cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Pentecoste significa 50 dias. Jesus morreu, ressuscitou, ficou aqui 40 dias e pediu que ele esperasse mais 10 dias. Completou-se 50. Pentecoste. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos, em conjunto, todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos no 38. Aqui já são os apóstolos, né? Desceu o Espírito Santo, todos eles receberam o Espírito Santo e já saiu a fazer o trabalho de pessoas. 38. E disse-lhes Pedro estava discursando o povo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, apenas com a palavra que o Espírito Santo deu a Pedro no discurso dele. 3.000 pessoas. O Espírito Santo e Pedro, nada de outras coisas, de abluções. Atos 3, 1, 2, 6 e 7. Pedro, olha, é mais um milagre aqui. A cura de um coxo. Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração nona. Versículo 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Esse coxo ficava na porta pedindo esmola ao povo que chegava ali. 6. E disse Pedro, ele pedia esmola, achando que Pedro ia dar alguma moeda. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Então, Pedro usou apenas a palavra de Deus. Vamos para João 14. João 14. João 14 para nós finalizarmos. Mateus, João 14. João 14, 16 e 26. João 14, 16. Jesus fala ao Pai: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus estava falando da sua morte, para que fique convosco para sempre. Então ele ia para o Pai, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos capacita. A unção que nós recebemos do Espírito Santo é essa. Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa é a unção que nós recebemos hoje. 1 João 2, 20 e 27. 1 João, lá nas cartas. 20. E vos tende a unção do Santo. Santo, a unção de Jesus. E sabeis todas as coisas. Por quê? Porque eu já tinha dito lá atrás no Evangelho que o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas. E vos tende a unção do Santo. E sabeis todas as coisas. 27. E a unção que vos recebeste dele, de quem? Do Espírito Santo, fica em vós. Ele não sai com banho, nem com sabão. A unção fica na mente do Filho de Deus. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
alguém pode tentar ensinar coisas erradas, mas a unção do Espírito Santo que está em vós vai repelir isso. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Se você recebeu a unção do Espírito Santo, ela não vai sair, vai permanecer em você, em mim, em todos vocês, todos os filhos de Deus. Até o próximo vídeo.